Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo diferente, pitoresco. É a segunda vez que eu faço isso na minha carreira, fazer um pós-jogo para falar de duas partidas, tá? Vamos falar do jogo entre Sampaio Corrêa 3, Vasco da Gama 3 e Vasco 1, Deportivo Maldonado 0, lá pela Copa Rio de La Plata, tá? Então já chega deixando o dedo no like aí, se você tá feliz com mais uma taça erguida pelo Vascão lá no Uruguai, e se você tá chateado pelo empate aí entre Vasco e Sampaio Corrêa no Expressinho, pode deixar o dislike também, que tá valendo, tá bom? Segue minha conta pessoal no Instagram, do Futebolaço Podcast. A gente fez a transmissão aí do primeiro tempo do jogo de Sampaio Corrêa, do jogo inteiro do Vasco Deportivo Maldonado e dos 15 minutos finais também do jogo entre Sampaio Corrêa e Vasco lá no Futebolaço Podcast. Quem não é inscrito ainda lá, se inscreve lá e dá essa moral pra gente. Belezinha? Dito isso, galera, lembrar você aí que é bom de palpite um xbet, né, meu parceiro? Link aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Além de apostar e se divertir com tranquilidade na maior do mundo, vocês ajudam demais o meu trabalho, beleza? Pensou em apostas, pensou em um xbet? Quem usar o cupom promocional FUTEBOLACO com temudo e no final, eles dobram o seu primeiro depósito, mas é só no primeiro depósito, tá bom? Além disso, vocês ajudam o meu trabalho, porque esse parceiro comercial é fundamental para o canal Futebolaço seguir no ar. Se você gosta do Dieguinho e do meu trabalho, me dá essa moral se inscrevendo na 1xBet, mas tem que ser no link do primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui no canal. Pô, Dieguinho, não vou apostar agora, não tem problema. Faça seu cadastro, quando você quiser apostar, seu cadastro já está feito. Dito isso, galera, vamos começar pelo jogo do Expressinho, tá? O Vasco, através do técnico William Batista, repetiu a mesma formação que venceu o Boa Vista por 2-0. O Vasco fez uma partida muito ruim na primeira etapa, com uma inspiração baixíssima e com bastante transpiração, até porque o gramado não ajudava muito e o Vasco dava muitos contra-ataques para a equipe lá de Saquarema. Inclusive, 2 jogadores do Sampaio Corrêa se destacaram na primeira etapa, nessas jogadas aí de transição. O atacante Max, que fez o primeiro gol numa falha bizonha do goleiro Rolls, e também o atacante Hugo, que é inclusive quem inicia a jogada do segundo gol da equipe do Sampaio Corrêa. 2 jogadores grandalhões aí, de passada larga, incomodaram um pouquinho o time do Vasco. O Vasco até tinha mais volume de jogo, era senhor das ações, mas pouquíssimo inspirado. O Rolls finaliza uma bola aos 9 minutos, após uma tabelinha entre Miranda e o Matheus Carvalho pela direita. O Rolls chuta fraquinho cruzado, o goleiro, que mostrou ser bem seguro, solta uma bola até fácil, para a sorte dele, tinha um zagueiro ao lado que acaba rifando. Com 10 minutos, o Orelhano bate um escanteio, o Capasso ganha no jogo aéreo e põe para fora, e o jogo aéreo do Sampaio Corrêa é muito ruim. O Vasco ganhou aí 90% ou próximo disso dos duelos aéreos contra a equipe lá do interior de Saquarema, tá? E os 19 minutos, o Sampaio Corrêa tem a primeira oportunidade numa falta, que não levou muito perigo. E aos 27, cara, um jogo que o Vasco não criava muito, mas tentava, empurrava o time do Sampaio Corrêa para trás. Um lance bizonho. O Capasso domina uma bola pela direita, vê que tá apertado, rola a bola no Rolls, coloca o Rolls numa situação de perigo, né? Ele tem que dominar a bola, porque o gramado é horroroso e a bola vem quicando, mas ele tinha que ter feito o domínio curtinho e já dar a rifada e cortar a bola. Não, ele domina e aí a bola para próximo a ele, o Max o aperta e ao invés dele dar o chutão mais aqui para o lado esquerdo, ele finge que vai sair para a direita e tenta cortar para a esquerda. O Max tem as pernas compridas, ele firma a base com a perna esquerda dele no chão e estica a perna direita. A bola pega na canela dele, sobe e morre dentro do gol. E aí 1-0 para a equipe do Sampaio Corrêa. Numa minutagem bem complicada, porque já mais da metade do primeiro tempo tinha passado. E aí você joga uma pressão, uma responsabilidade num time limitadíssimo tecnicamente, lotado de jovens e, quer queira, quer não, estádio cheio, torcida do Vasco presente. Aí nessa hora a galera esquece que é o Expressinho, porque
é a camisa do Vasco que está em campo. E aí a pressão vem. E aí você joga em cima de muitos garotos, alguns jogadores que nem devem ficar no Vasco para a sequência da temporada, uma pressão de que tem que ganhar o jogo ou no mínimo empatar, porque você é o grande e está atuando com a camisa do Vasco. E os meninos seguem na mesma batida, continuam tentando. O Luca Orediano é o jogador que mais tenta, né, construir alguma coisa, indo muito para as jogadas individuais. Aos 34, o Rodrigo recupera uma bola, rola, ele domina, tenta chapar, joga por cima sem muito perigo. Depois também tem uma cabeçada de um escanteio, né, que o Orediano bate bem. E aí o Barros meio que se assusta, tem um jogador do Vasco que sobe na cabeça, né, e a bola passa, e aí ele meio que, acho que não contava com essa bola passando, ele meio que cabeceia até meio que com medo, assim, joga a bola por cima, tá? O Paixão tem uma finalização da entrada da área com 42, que ele corta e chuta de esquerda de tornozelo, um chute horroroso, e depois o Barros tenta aos 48, uma finalização também após uma escorada do Di Luca, sem muito sucesso. E um time que já tinha muita dificuldade passa a se expor ainda mais, dando a possibilidade do contra-ataque para a equipe do Sampaio Corrêa, que tem dois jogadores interessantes para esse tipo de jogo. O centroavante Max, que é um jogador grande, de passada larga com boa mobilidade, e principalmente o atacante Hugo, né, jogador que inclusive vai fazer a jogada do segundo gol da equipe do Sampaio Corrêa aos 37 minutos da segunda etapa. O Orediano, nessa vontade dele de construir a jogada e chamar o jogo para si, recebe uma bola pela direita, numa jogada que é característica sua, ele domina, faz a parede, tenta girar em cima do corpo, acabam batendo a carteira e roubando a bola dele, não vi falta no lance, e aí o Hugo puxa o contra-ataque. E aí ele recebe a bola, vai arrastando pela esquerda, e o Capasso poderia ter tentado sair, né, fora da área e matar a jogada, ou tentar o bote, e ele acaba correndo para trás para ver se o time do Vasco se recompõe. Protege o Hugo, porque a grande área e a pequena área protege um atacante, zagueiro errar o bote é pênalti, e aí o Hugo vai levando para dentro da área, mais veloz que o Capasso, corta para a esquerda, o Capasso não consegue acompanhar, ele rola para trás. E o Marcelo, jogador veterano, que jogou muitos anos no Volta Redonda, bom jogador, mas já está bem com a idade avançada, mas ainda dá um caldo, chega finalizando ali, a bola sobe, pega no travessão, ele vai perdendo um gol inacreditável, no rebote ele mesmo coloca a bola no fundo da rede, 2-0 para a equipe de Sampaio Corrêa. E aí acaba o primeiro tempo, num primeiro tempo muito ruim do Vasco, o Orediano de novo, já pelo lado esquerdo, tenta uma jogada individual, o Marcelo rouba a bola dele, arrasta e cruza para dentro da área, para sorte, sem muito sucesso, a zaga corta, mas o Orediano em duas jogadas individuais coloca o Vasco em dificuldade. Uma sai o gol do 2-0 e a outra, por sorte, o Sampaio Corrêa não aproveitou. Mas ele sempre tentando, ele que cruza a bola para o Barros cabecear para fora, ele que cruza a bola para o Capasso cabecear para fora, ele tem uma finalização com algum perigo da entrada da área e tenta algumas jogadas individuais. O segundo tempo eu não assisti, mas pelos relatos do que eu vi e o golaço que ele fez, e na segunda etapa ele faz um gol e dá uma assistência, posso dizer, vou assistir o segundo tempo, vou procurar aqui onde está salvo o jogo para assistir esse segundo tempo de Vasco Sampaio Corrêa, para eu formar a minha própria opinião melhor. Mas vendo só os melhores momentos, ele faz um baita de um golaço, é o gol de empate, uma jogada pela direita, ele vem, traz por dentro, vem carregando e dá uma chapada na gaveta, e depois ele cruza, acho que é uma falta lateral, né? Ele cruza, e aí o Paixão faz o gol de cabeça. E o Vasco vira o jogo, dando aí na pinta de que venceria a partida, mas acaba tomando o gol do 3-3. Acabou o primeiro tempo do jogo de Vasco e Deportivo Maldonado, e aí eu voltei lá para a Band Esporte para poder ver o jogo e vi ali dos 36 do segundo tempo até os 51. O juiz prometeu 8, mas acabou 1 minuto e meio antes de acabar o jogo. E aí o Vasco estava muito em cima, estava até dando pinta de que poderia fazer o quarto gol em cima, cruzando bola, Paixão, Matheus Cocão, vários jogadores tendo a possibilidade de tentar marcar o quarto gol, mas o gol não saiu, e aí fica o 3-3. Não sei se na quinta-feira contra o Bangu o Vasco já vai mandar força máxima, a equipe volta do Uruguai, o time principal nessa segunda-feira,
e o jogo é na quinta, tá? Vamos ver aí o que o Ramon Dias vai fazer. O Expressinho até aqui, 2 jogos, 4 pontos, igualando as campanhas de Flamengo e Fluminense. O Flamengo empatou hoje com também o time alternativo com o Nova Iguaçu em 1-1, e o Fluminense venceu essa rodada, mas havia empatado na primeira rodada com Volta Redonda. O único 100% no Campeonato dos Grandes é o Botafogo, que venceu o Bangu por 2-0 e soma agora 6 pontos. Tá bom? Lembrando que o Botafogo dos Grandes é o único que está jogando com o time titular, quase força total. No primeiro jogo foi titular, o segundo foi um time alternativo, e os titulares foram entrando no segundo tempo, tanto é que o gol da vitória do Botafogo é marcado pelo Jefinho, tá? Falando agora do time principal, o Ramon Dias voltou para o jogo do Deportivo Maldonado com a formação da segunda etapa, dando pintas aí que a formação principal do Vasco deve girar no 3-5-2 e me agradou demais, tá? Gostei muito e tem muita coisa legal para falar desse jogo. E agora a gente foca aqui no Vasco Deportivo Maldonado. Ponto 1. Vamos lembrar que eram jogos amistosos. O elenco do Vasco se representou dia 8 para primeiro fazer exame físico, clínico, médico, entender percentual de gordura e etc. dos atletas, para depois o Vasco no dia 10 viajar para o Uruguai. Aí, propriamente dito, o Vasco começar a sua pré-temporada, digamos, dia 10. Hoje é dia 21, tem 11 dias que esses jogadores estão fazendo trabalhos físicos e técnicos. A maior desses trabalhos são físicos, então os jogadores estão com a perna pesada, com muita carga. O Emiliano Dias, inclusive, falou muito isso na coletiva que ele deu após a vitória contra a equipe do São Lourenço. Então é importante colocar para o torcedor isso no mindset, é pré-temporada, tá? O Vasco não enfrentou hoje uma equipe forte, né, uma equipe que jogou a última edição da Libertadores, mas na temporada que findou agora no Uruguai foi o 11º colocado de um campeonato que já não é muito forte. Então, pegamos uma equipe mais frágil do que o São Lourenço, tá? Mas me agradou muito. E aqui eu vou começar falando da formação. O Ramon Dias vem com um sistema de 3 zagueiros e fez um experimento novo ali, tá? A gente na prévia, eu acertei os 11 titulares, só teve um equívoco no posicionamento, que depois isso se alterou no decorrer da partida. Inicialmente a gente projetava Léo como zagueiro pela esquerda, João Vitor como zagueiro pela direita e o Medel de líbero. O jogo inicia com o Medel aberto pela direita e o João Vitor de líbero. E o João Vitor não foi tão bem de líbero. O Medel, inclusive, muito acionado, saindo pro jogo. Partidaça do Medel. O Medel, cada vez que eu mais vejo o Medel jogar, mais eu me encanto. Um cara já veteranão, mas muito em forma, cara. Me agradando demais o Medel. E aí depois existe a troca e é o que mais me agrada. O Medel de líbero e o João Vitor mais aberto pela direita, tá? E essa formação, ela é ideal hoje para o que o Vasco tem disponível de peças. E eu explico por quê. O Adson não está à disposição, o Rossi não está no seu melhor momento, o Serginho entrou, fez até uma fumaça, mas no 11 inicial acho que ninguém hoje coloca o Serginho como titular. E essa formação de 3-5-2 ficou ótima para o David, que na minha opinião, depois do Payet, se ele não foi depois do Payet, tá? O Payet jogou demais, na minha opinião, hoje fez a melhor partida dele com a camisa do Vasco. Depois do Payet, na minha opinião, o David foi o melhor jogador do Vasco, se não foi um dos melhores, tá? O Piton me agradou muito, o Medel me agradou demais, mas me encheu os olhos a simplicidade e a efetividade com que o David atuou fazendo esse segundo atacante, tá? E esse esquema, a galera que reclamava demais que o time do ano passado não favorecia o Payet, e o Payet jogava aberto pela esquerda, gordo, acima do peso, sem ritmo, numa posição que ele prejudicava demais o time, porque o Vasco era um time que dava muita bola para o adversário e o Piton ficava sobrecarregado porque o Payet não aguentava voltar. E hoje não, cara. O Payet tá magro, forte, ágil e numa posição que o deixa confortável. Na minha anotação, o Vasco finalizou 8 vezes em gol. Jogada com mais perigo. Das 8,
4 vezes quem concluiu a jogada foi o Payet. Dessas 4, uma ele marcou o gol e em 2 ele obrigou o goleiro a fazer defesas. Tá? Então, esse esquema tático protegeu o Payet de todas as formas e aqui eu explico. Muito interessante e deu também liberdade para o Paulo Henrique e o Piton, pode ser o Puma a jogar depois ali, o Rojas, desempenharem as suas melhores características, que é a parte ofensiva. Esses 3 zagueiros, sendo 2 zagueiros de velocidade pelo lado, liberam o Piton e o Puma para poder jogar, que numa eventual perda de bola, você tem um zagueiro veloz às suas costas ali para te cobrir. E agora o Vasco tem 2 volantes à frente da zaga. Inicialmente era Jair e Paulinho, com o Jair ficando mais plantado, sendo esse homem da saída de bola a partir da intermediária, e o Paulinho sendo esse box-to-box, muitas das vezes até trocando com o Paulo Henrique. Às vezes o Paulo Henrique afunilava um pouquinho mais por dentro e o Paulinho passava como uma flecha ali pelo aquele lado direito. Ele corria muito assim, ó, para frente, para trás, aparecendo lá na frente para tabelar com o Paulo Henrique e fazer às vezes algumas dobradinhas com o Verratti. O Verratti ficou mais centralizado, caindo um pouco mais pela direita, e o David jogando de atacante ao lado do Verratti, mas majoritariamente ficando mais ali como um atacante pela esquerda, tá? E aí o que acontece? Toda hora você tinha a tabelinha do Payet com o Piton e o David caía para aquele lado, e o David fez uma partida muito boa que me agradou demais. O David tem um corpanzil, ele é alto, forte, e aí muitas das vezes ou o Payet ou o Piton davam essa bola para ele de costa. O que ele fazia? Ele dominava, sustentava o zagueiro atrás dele. E aí, uma coisa que está mudando no Vasco, que me irritava muitos anos atrás, que o Vasco era porcaria daquele time de totó. O jogador tocava a bola e ficava parado. E aí, todo mundo paradinho, igual um totozinho. Agora não, os jogadores tocam e passam para receber. E aconteceu muito isso. O Piton dava no David e passava. Aí, às vezes, o Payet dava a bola e passava, ou os 3 faziam movimentações combinadas. O Piton dava o passe no David, o David sustentava e dava no meio para o Payet atacar esse espaço aqui. Tanto é que a primeira finalização do Vasco com o Payet foi aos 35 minutos numa jogada assim. O Payet domina a bola, dá no David e corre para o meio. O David de primeira já dá o tapa no espaço vazio para o Payet atacar. A bola foi um pouquinho forte, o Payet vem dividindo ali com o adversário. O gol do Vasco no segundo tempo é uma bola virada, que o David tromba com o defensor, ganha, gira e rola no Praxedes. O Praxedes domina a mão, ele domina a bola, corre, e o Payet ligado, até apertado, acerta um chute cruzado, difícil, na bochecha da rede e abre o placar. Então o David me agradou demais, fazendo a parede, preparando as jogadas para o Piton e muitas das vezes mesmo para o Payet, e eles se entenderam muito bem. Teve uma jogada linda que o Vasco vem trabalhando por dentro, e aí o Payet faz o arco de primeira, puf, e abre a bola lá na esquerda para o David segura, gira, levanta a cabeça e acha o Piton. Então ele foi um jogador que facilitou as jogadas do Piton e também do Payet. Se ele vai manter esse desempenho, se ele vai jogar sempre assim, eu não sei. Eu sei que no 4-3-3 contra o São Lourenço eu não gostei. Ele espetadão aberto lá pela esquerda, teve uma partida muito ruim, até um lance meio bizonho, né? Ele recebe um passe, levanta demais o pé, a bola passa embaixo do pé dele, foi muito mal. Hoje não, gostei demais do jogo do David, visivelmente ele era aquele segundo atacante para preparar a jogada e incomodar um pouco mais o time adversário. Faltou ele finalizar um pouco mais, e aí eu volto no esquema tático que privilegiou o Payet. O Payet não precisava ficar abertão pela esquerda lá, restringido a uma faixa de campo. Por dentro ele tinha uma liberdade para se movimentar. A jogada desenrolava para a esquerda, ele encostava ali. A jogada se desenrolava pela direita, ele balanceava pela direita. Ele conseguia tabelar com seus companheiros e ele finalizar a jogada. Quem acabou apagado no jogo não por culpa dele, mas por como o jogo se desenvolveu hoje foi o Verratti, né? O Vasco até alçou algumas bolas na área, mas nenhuma com qualidade para que ele pudesse finalizar. Quem aproveitou o jogo que o Vasco fez hoje
foi seu companheiro de ataque, que foi o David. Gostei muito do jogo do Jair. O Jair sempre teve muita qualidade. É um jogador que, de frente, como primeiro volante ali, e agora com muitas opções, eu achei que o time do Vasco ficou bem distribuído no campo. Ele tinha facilidade para distribuir esses passes. Me agradou demais. O Paulinho metia o pé e ia embora. Sabia que atrás dele tinha 3 zagueiros mais o Jair. Então o próprio Paulinho ficou solto para fazer esse homem de área a área. Então, pensando no que o Vasco hoje tem de plantel, acho que a melhor formação é esse 3-5-2. Você potencializa os seus pontas, que vão te dar jogo aéreo para o Verratti tentar fazer o gol de cabeça. Você tem 3 zagueiros que constroem, que tem qualidade, Medel, João Vitor e o Léo. E esses zagueiros abertos aqui têm velocidade para cobrir as costas do Piton e do Paulo Henrique e do próprio Paulinho, quando ele vai à frente e faz aquele buraco ali pelo lado direito. E você protegeu o Payet. Agora o Payet fica por dentro ali, fazendo só um para frente e para trás na hora de recompor e tendo muita gente para correr por ele. E o David, além dessa preparação de jogada que eu citei, ele ajudou muito defensivamente. Quando o time perdia a bola, ele ia igual um maluco em cima do adversário. Eu não vi ele, de fato, roubar a bola do jogador, mas ele ia, incomodava, dava o bote, aí o jogador tinha dificuldade, a bola espirrava, e aí um outro jogador do Vasco vinha e roubava a bola, ou facilitava esse segundo duelo. Então o David foi um jogador que, quem não prestou atenção minuciosamente, às vezes te passou tão batido, porque o torcedor ele olha muito para aquele lance plástico, o cara que pega a bola, igual o Orelhano hoje, toda hora pegava a bola e ia para dentro, pegava a bola e ia para dentro. Isso chama a atenção do jogador. Esse jogador que simplifica, faz a parede, escora, né, aperta aqui, dá um bote, às vezes a galera não observa tanto, né, a qualidade da imagem eu também achei que estava um pouquinho a desejar, um pouco longe, às vezes eu confundia ele com o Payet pelo corte de cabelo, apesar do David ser mais fortão, mas a imagem estava muito longe. O próprio Paulo Henrique, algumas vezes eu o confundi com o Payet também, depois eu marquei a cor da chuteira, me ajudou, tá? E o Piton, cara, se mostrou um jogador com muita, mas muita confiança. Toda hora o Piton pegava a bola, ia para dentro, tentou uma caneta na esquerda, costurava. Então, além dele estar na sua melhor faixa do campo, que é mais do meio para frente, ele está confiante para ir para dentro e desempenhar seu futebol, ciente também que agora ele tem 3 zagueiros atrás dele, e ele não precisa ficar tão preocupado de errar uma jogada e tomar a bola nas costas. Então acho que esse esquema pode sim ser muito útil, e se o Ramon manter esse esquema até o final, aí os jogadores de beirada perdem um pouco a força e faz menos sentido tê-los. Por quê? Se você joga com 2 atacantes, normalmente esse segundo atacante é um cara mais de área, um cara mais físico, e aí o Adson, o Orelhano, o Serginho, né, vão ter que fazer um jogo um pouco mais diferente. Eles estão mais habituados a fazer os flancos, mas enfim, o Ramon Dias variou esse esquema. No segundo tempo ele chegou a atuar no 4-3-3, depois voltou para o 3-5-2 de novo. O Jair no segundo tempo, com a saída do Medel, fez esse líbero por dentro e também atuou muito bem. E assim acabou a primeira etapa. O Jair finaliza uma jogada que o Paulinho rola para ele, isola, pega mal demais. Tem a jogada do Payet com 35 que eu citei. O Payet bateu uma falta no bico da grande área pelo lado direito com algum perigo. E de fora da área também, o Payet teve uma jogada ali que também faltou um pouquinho mais de força para fazer o gol. O Maldonado criou absolutamente nada no primeiro tempo. Teve só uma bola recuada por Léo Jardim, que ele deu um susto no torcedor. E acabou assim o primeiro tempo. O Vasco tinha a bola, rodava, mas sem conseguir muita efetividade e concluir melhor as suas jogadas. Segundo tempo, houve algumas alterações, mas o panorama se manteve. O Maldonado teve pelo menos 2 chances que levou algum perigo, mas o Vasco se manteve superior na partida. Aos 2 minutos, o Paulo Henrique, junto com o Paulinho, faz uma jogada bonita pela direita, tabela, enrolam, e aí o Payet, na hora de finalizar, né, a bola é mascada e o goleiro faz a defesa com tranquilidade, trava uma finalização do Payet. Com 4, o Payet e o Paulo Henrique fazem uma jogada, rola para o Praxedes, o Praxedes domina e chuta a bola lá em São Januário. Depois, de novo, o Praxedes, aos 67,
tem uma bola que o Rojas domina, rola para ele chuta, a bola desvia e o goleiro faz a defesa. Aproveitando, falando de Praxedes, eu sou um cara que defendo muito Praxedes, vejo muito recurso técnico nele, mas a partida que o Praxedes fez hoje foi de irritar. Foi muito mal, muito displicente, errando domínio, errando um espaço curto. Quem pescou a transmissão, até o Ramon Dias se irritou, ele soltou um baralho algumas vezes com o Praxedes, e aí ele tentava recuperar a bola nos carrinhos meio afoito. Cara, que jogo ruim do Praxedes. Praxedes, eu sei que você pode muito mais do que isso. Praxedes chega no Vasco bem demais, ele é fundamental para a arrancada do Vasco no campeonato. Ao lado do Paulinho, desculpa, e depois ele tem uma queda acentuada e estamos ainda em pré-temporada. Eles se apresentam um pouco depois, naquele imbróglio de renovação entre Vasco e Red Bull, mas voltou mal, né? Vamos ver os jogos oficiais e tal, vamos dar um pouquinho mais de tempo ao tempo, mas fez um jogo muito ruim. Se teve um jogador que jogou mal hoje foi o Praxedes, o resto ou passou batido, ou fez um jogo ok. Mal hoje, teve um jogador só, foi o Praxedes, mas vejo muito potencial nele, só tem que botar o dedinho na tomada, que ele tá meio desligadão. E o Payet, cara, o que o Payet jogou bola, cara, que jogo maravilhoso. Teve uma bola no alto que vem, que ele dá uma fatiada com a bola no alto, sem deixar cair. Ele dá uma fatiada na esquerda. Teve uma virada de primeira também que ele acerta no David, o David prepara a jogada pro Piton. Tem uma bola que dão nele, o zagueiro volante vem de carrinho, ele corta, a bola corre um pouco, segundo o adversário vem, ele puxa a bola para trás com a direita e dá uma caneta no jogador, já dando um passe pro Paulinho que passava na direita. Cara, demais, bola de calcanhar, fez o gol, foi disparado, mas sim, disparada a melhor partida do Payet com a camisa do Vasco. Por quê? Tá magro, tá com agilidade, tem força e tá num esquema que hoje o protege defensivamente e o deixa livre para desempenhar o que ele tem de melhor, que é a qualidade técnica e também a sua finalização, tá? O Payet é um jogador que tem muitos gols na carreira e esse esquema potencializa demais um jogador para fazer gols, que é o Payet. Lembrando que o Vasco ano passado era dependente absurdamente do Verratti para fazer gols. O único jogador que carimbava alguns golzinhos com uma certa frequência era o Gabriel Peck, tá? E agora o Peck não tá mais no elenco, e aí isso preocupa ainda mais, porque o David não é um fazedor de gols, Piton, Paulo Henrique também não, Paulinho também não, nem o Jair. Então a gente precisa desse cara que tem gols na temporada. O próprio Adson, que tá chegando aí para ser titular, também não tem muitos gols na carreira, então é importante o Payet ter condições melhores de finalizar, tá bom? Então me agradou demais o jogo do Vasco hoje pela ideia, os jogadores entenderam rapidamente seus posicionamentos, lembrando que os jogadores brasileiros, nem na base e no profissional, a não ser quem joga na Europa, não tem muito costume de jogar com 3 zagueiros, então encontram um pouquinho de dificuldade, mas parece que esse time joga no 3-5-2 já há muito tempo. Então, o time do Vasco ficou melhor espalhado dentro do campo e é um sistema que potencializou o que nós temos melhor de virtude, que são nossos alas, que é o Payet jogando centralizado. Esse jogo dos alas facilita os cruzamentos para o Verratti, que é um exímio cabeceador, e você contrata o João Vitor e recupera o Léo para poder atuar nesse esquema de 3 zagueiros e dá ao Medel uma faixa de campo menor para jogar, que é centralizado como líbero, ora cobrindo o Léo, ora cobrindo ali o João Vitor, fazendo uma espécie de para-brisa, e quando precisa é um jogador que tem qualidade de passe para poder sair jogando por dentro. Me agradou demais também o espírito, quando o Rossi toma aquela joelhada ridícula que ele toma no final do jogo, o grupo vai lá e compra o barulho dele. Quando o Payet toma uma pancada por trás e o Payet vai te dar satisfação com o jogador do Deportivo Maldonado, vem o Maicon e todo mundo e compra o barulho dele. Então é um time unido, um time ligado, um time que briga. Diferente do time do Carioca, cheio de moleque, cheio de garoto, né, que deu uma garoteada. O Capasso é agredido, aquilo foi agressão, ele toma ali uma cotovelada que abre a cabeça dele, e você não viu os jogadores do Vasco se imporem a uma agressão sofrida ao adversário de novo. Senti falta até
numa chegada depois, não para machucar, longe disso, sou totalmente contra a agressão ao jogador do Boa Vista, para falar, ó, a gente aqui é uma família, irmão, tu não vai fazer covardia com um dos nossos e vai passar abatido, não. Então até esse espírito de união, de unidade mesmo do grupo, me chamou a atenção. Lembrando que tudo isso que eu tô falando não vale de muita coisa, porque é uma pré-temporada, é um jogo amistoso e tá só começando o ano, tá? Mas esse primeiro approach bastante me agradou, tá? Vamos dar tempo ao tempo, não sabemos se o time titular já joga no jogo contra o Bangu na quinta-feira ou se só no domingo, tá? Então boa sorte à delegação, que vocês voltem para casa com segurança e tranquilidade. E é muito legal começar o ano com 2 vitórias, falando do time principal, né? 2 troféus aí na mochila. O Vasco tem que se acostumar a ganhar. E o Vasco voltou a competir. Ganhamos do São Lourenço, ganhamos do Deportivo Maldonado. Equipes que jogaram a Conmebol Libertadores do ano passado, tá? Se são ótimos times, são muito fortes, é outra discussão. Mas são equipes já de um nível um pouco melhor na América do Sul. E hoje o Vasco competiu. E ainda assim, no início de temporada, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e amanhã, lá pra hora do almoço, ou um pouquinho depois do meio-dia, eu venho com a nossa primeira edição. Valeu? Tamo junto.